armadura de Deus. Vamos lá. Mais cedo ou mais tarde, todo cristão percebe que sua vida cristã é um campo de batalha que, se não contar com toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. Então você vê que você tem que pegar os pontos importantes. Deus não dá uma armadura para a gente. Ele dá o quê? Mas que mais? Que armadura? Hã? Vamos ler. Mais cedo ou mais tarde, todo cristão percebe que sua vida cristã é um campo de batalha. Que se não contar com toda a armadura de Deus... Calma, volta lá. Com toda a armadura de quem? Então Deus não dá apenas uma armadura para você, para mim, para nós. Ele dá qual armadura? Qual? A dele. O que Deus nos dá, nos coloca à disposição é a armadura dele. Não é uma armadura qualquer. Não é apenas uma armadura. É a armadura dele, a armadura de Deus. Que ele nos dá, nos concede, nos oferece. Para que nós possamos então vencer tudo. Então você vê que quando ele fala da armadura, fala do dia mal, né? Dia mal vem para todo mundo. Fala do dia mal, fala das ciladas, das armadilhas do diabo. Então quando você está revestido da armadura de Deus, toda a armadura de Deus, são 7 peças. Quando você está revestido de toda a armadura de Deus, você está o quê? Protegido, ok. Que mais? Preparado. Preparado para quê? Preparado para tudo. Preparado para o dia mal. Quer dizer que mesmo sendo de Deus, nós vamos ter o quê? Dia mal. Dia mal vem para todo mundo. Às vezes vem para o mundo inteiro, como Covid, crise, problemas. A juventude de hoje, vícios, drogas. Tem problemas que vêm para o mundo todo e batem na nossa porta. Tem problemas que vêm para nós, pessoal. Mas quando estamos revestidos com toda a armadura de Deus, nós vencemos o dia mal. Nós estamos preparados para o dia mal. Preparados para as ciladas do diabo, para as armadilhas do diabo. Então você vê que desde bispos até pessoas, membros de igreja, depois de um tempo, acabaram caindo. Pessoas que deram testemunhos tão fortes que foi para o mundo todo. E hoje você procura essas pessoas e muitas delas não existem mais. Perderam tudo, ficaram pior do que quando chegaram desgraçados na igreja. Sim ou não? Perderam tudo. Tudo. Casamento, tudo. Por quê? Porque uma das coisas é que elas não tomaram. Tem que tomar, você tem que pegar, é você que tem que buscar toda a armadura de Deus. Então pode ficar na igreja, eu e você podemos ficar na igreja, a gente pode ler a Bíblia, a gente pode fazer tudo. Mas se a gente não tiver possuído da armadura de Deus, toda ela, quem está falando é Deus. O dia mal vai vir e eu vou me arrebentar. A cilada do diabo vai vir e eu vou cair nela. Está entendendo a necessidade? Porque, você viu o ano passado, quantas pessoas, obreiros. Você viu aqui obreiros.
Pessoas que hoje, depois de libertos, de cheios do Espírito Santo, hoje eles fazem a obra de Deus. Tem que cuidar da casa, tem que cuidar da família, tem que cuidar da vida deles, mas ainda assim eles tiram um tempo para ajudar a cuidar de você. Não ganham nada, não recebem nada, faz tudo por amor voluntário, e tem que cuidar da vida deles, tem os seus problemas, suas guerras, e ainda se dispõe a ajudar a cuidar de você. Quer dizer, pessoas que estão servindo a Deus, mas que de repente veio o dia mau. Filho ficou doente, foi para UTI, a senhora que foi fazer um exame, estava com câncer. O outro que perdeu o emprego e depois foi trabalhar de Uber, bateu o carro. Enfim, lembra de tudo isso? Pessoas de Deus, que vivem para Deus, que fazem a obra de Deus, que ajudam as pessoas. Mas o dia mau veio, chegou. Mas elas estavam preparadas, estavam prontas, estavam tomadas da armadura de Deus. Então elas passaram por cima daquele problema. Foi ruim, foi difícil, mas elas venceram, como está prometido, que a gente toma da armadura de Deus e vence tudo. O dia mau e vence tudo. E depois permanece firme. Tem gente que só vence, mas não permanece firme até o fim. Por quê? Porque a armadura indica o quê? Proteção, segurança. Luta, guerra. Só se põe a armadura para quê? Se Deus está dizendo que nós temos que ter a armadura dele, quer dizer que a gente tem que viver em guerra. Esse é o problema de muita gente. Ela pensa que a guerra é a doença, a guerra é só a doença, problema econômico, os problemas desse mundo. Aí quando ela usa a fé, faz a corrente, faz o propósito, crê na promessa, vence aquela batalha, aquele problema, ela pensa, pronto, acabou. E aí ela dá uma relaxada. Graças a Deus, resolveu minha vida. E não, a guerra, você pode ter vencido a batalha contra problemas, mas a guerra só se vence quando morre, salvo, ou quando Jesus volta. Está entendendo? Então, quando é que a nossa guerra vai acabar? Só quando a gente morrer. Então não dá para ficar louvando e adorando, não. O maior louvor que existe, o melhor louvor que existe para Deus são almas que você dê para Ele e obediência à palavra dEle. Nada substitui esse louvor. Não adianta louvar com música, com hino, com instrumento, se não há obediência. E se não há a sede de ganhar almas. Porque Ele nos salva para a gente salvar. E dentro da obediência de Deus, que Ele pede que a gente então precisa obedecer? Que a gente viva em Deus do céu. Que a gente viva em guerra. Que a gente viva com a armadura, pronto para a guerra. Se eu não obedeço isso, eu estou desprezando a direção de Deus e eu vou arcar com as consequências depois. Mas se eu obedeço a Deus, se eu creio nele, então não tem descanso. Então, por isso eu não posso perder o primeiro amor, eu não posso perder a prática das primeiras obras, eu não posso perder o fervor, a vida de oração, jejum, estar quarta-feira na igreja para ouvir a palavra, para entregar. Isso não pode acabar, nunca, jamais, em tempo algum. Porque eu posso ter vencido algumas batalhas, mas a guerra não. E o diabo sabe disso. Então, com a armadura de Deus, eu vou vencer todas as batalhas. Eu vou vencer a guerra. Eu vou morrer salvo. Jesus volta,
eu vou com ele. Está compreendendo? Então, se eu não tomar a armadura de Deus, eu já estou desprezando o que Deus está falando. Não tem jeito, a gente tem que viver em guerra. E a guerra principal qual é? Vamos lá. É impossível combater o bom combate, completar a carreira e... Quando Paulo sabia que ele ia morrer, teve o julgamento dele, que ele ia ser decapitado, então ele falou, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati, bom combate, guerra. Não é assim? Por favor, vai. O Espírito Santo instruiu Paulo a usar uma linguagem militar para ilustrar o conflito do cristão com Satanás. E este, por sua vez, Satanás, tem usado o mundo, a carne e o seu exército de espíritos imundos contra os cristãos para afrontar ao Deus Altíssimo. Mas, graças a Deus que o Senhor Jesus não nos deixou órfãos. Antes, enviou o seu Espírito para nos guiar e dar assistência na hora das tribulações. Como disse Jesus, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós... Então o mundo não ia ver mais ele fisicamente, mas eles iriam vê-lo através do Espírito Santo. Mas, vamos lá. Campo de batalha. Só o verdadeiro cristão enfrenta 3 ferozes inimigos. O mundo, a sua própria carne e o diabo, como está lá em Efésios. O mundo. O mundo diz respeito à sociedade em que vivemos, que se opõe à fé no Deus da Bíblia Sagrada e satisfaz a concupiscência da carne, desejos, sensualidades, cobiças. A concupiscência dos olhos, é o desejo desenfreado dos olhos e a soberba, que é o orgulho da vida. Então o mundo é a sociedade que a gente vive hoje. Cada dia que passa, o mundo, a sociedade, é mais avessa à Bíblia. O que não presta cada vez é mais normal. Então a gente tem uma guerra contra o mundo, porque a gente vive no mundo. Então você vai ter familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, que estão adequados ao mundo, que para eles o normal é o que o mundo vive, o certo é o que todo mundo vive. É o homem ter muitas mulheres e por aí vai. E aí você vem na contramão deles. Você sabe que isso irrita, não irrita? Eles ficam com raiva. Por quê? Porque quando tem luz no meio das trevas, a luz destaca. Então eles estão vivendo no erro, no pecado. E aí você vai na contramão. Você é odiado. Por quê? Porque se eles considerarem que você está certo, eles vão ter que considerar que eles estão errados. E eles não querem aceitar que estão errados, porque querem viver do jeito que querem. Fazer o que o coração manda. Então quando você é luz no meio das trevas, você incomoda. Então e aí, também por outro lado, você olha para um lado, olha para o outro, às vezes dentro de casa, do trabalho, da escola, e você vê todo mundo fazendo tudo que o coração manda. Aí também é uma guerra, no outro sentido, que muitas vezes o diabo fica tentando você. Ah, tá vendo? Não é bem assim também. Ah, todo mundo faz assim, todo mundo faz assado, todo mundo pensa assim, não, pô, só você vai querer ser santo. Então a guerra contra o mundo é feroz, porque tem os 2 tipos de guerra. Aquela que você é
confrontado por conta da sua fé, por conta da sua vida com Deus, e aquela que você é ferozmente tentado a fazer concessão. Está ficando claro? E vai ficar cada vez pior. A carne. A carne é a velha natureza rebelde que herdamos de Adão, que se recusa a obedecer a palavra de Deus e que não é capaz de fazer qualquer coisa para agradar. Carne, coração. O coração só quer fazer o que é agradável. Ele não quer saber das consequências. Ele só quer fazer o que é agradável. Sensação. Então a gente tem uma guerra contra a carne. Como o Espírito Santo fala através de Paulo também em Romanos. Que existe essa guerra da carne contra o espírito contra a carne. Então é uma guerra contra os sentimentos. Não é só pecado não. A dúvida, o medo, o desespero, a ansiedade, o desânimo, a acomodação. Se a gente não guerrear, no mínimo a gente vai ficar acomodado. No mínimo a gente fica acomodado. Sim ou não? Todos nós. De vez em quando eu faço um propósito, eu faço um voto para me exigir continuar vivendo na fé. Porque senão a gente acomoda. Passa um ano, eu já estou aqui 8 anos e meio. Talvez a mala está até pronta, eu nem sei. Então, se a gente não se exigir lutar contra a carne e ficar na fé para o nosso bem, a gente vai, no mínimo, a gente vai se acomodar. No mínimo, se acomodar. E o que Paulo falou que nós lemos outro tempo? Sejais fervorosos servindo. Então eu não posso perder o fervor. Então às vezes a pessoa não está sendo tentada ao pecado, ao adultério, alguma coisa dessa natureza, ou à mágoa, mas está sendo tentada ao esfriamento. Aí vai falta de tempo, muito trabalho, estresse, não sei o quê. Deus sabe, já estou indo na igreja domingo, então quarta-feira, Deus sabe. Já não lê mais a Bíblia, enfim, vai fazendo concessão às coisas mais importantes da comunhão com Deus. Então a guerra contra a carne. Israel, olha o que Deus falou. Israel tem sido exemplo disso, pois ele diz à nação, lá em Romanos, o Espírito Santo através de Paulo diz, todo dia, quando? Estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Quer dizer, Deus falava uma coisa e eles contradiziam, contra-argumentavam, faziam outra. É o que o coração quer. Está sendo claro, gente? Está compreendendo? Você está lendo? Se você ficar lendo enquanto o Espírito Santo está falando, curiosidade, hein? Leia quando é para ler e ouça quando é para ouvir. Você vai levar para casa e meditar, pessoal. A palavra mata. O Espírito traz vida. Ouça e vai vendo, meu Deus, eu estou dentro disso, não estou. O que isso encaixa com a minha vida? A gente tem que fazer isso. Senão é só letra, senão é só mais conhecimento, que não funciona. É como o povo de Israel. Então a gente não pode... Será que a gente ouve alguma coisa na igreja, Deus dá a palavra, a direção, mas no coração a gente, não é bem assim? Fica contradizendo. É a carne. É a carne. Em Romanos, aos Romanos, Deus fala muito, o Espírito Santo fala muito da carne. Carne. Exatamente isso. Emoção, sentimento. Mas na sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus venceu o mundo. E nos deu o direito de vencer também. O nascido de Deus. Agora está acelerado.
O nascido de Deus, João 16, o nascido de Deus vence o mundo. E quando ele fala vence o mundo, ele não está falando de problema, não está falando de doença, de crise. É o pensamento, as ideias, o modo de vida implantado pelo mundo, a sociedade. Só quem nasce de Deus consegue vencer. Porque senão, um no meio da maioria e acaba ficando igual à maioria. Venceu a carne, venceu o diabo. Depois você lê as referências em casa. O que é uma armadura? A armadura é uma vestimenta protetora usada para a defesa do corpo físico. A armadura de Deus trata de uma vestimenta invisível aos olhos humanos, mas visível aos olhos do diabo e dos seus demônios. Portanto, a armadura de Deus é puramente espiritual. Seu único objetivo é a defesa pessoal da alma salva. Então a armadura de Deus, como nós falamos, não é para vencer simplesmente os problemas da terra. É para vencer o que quer roubar a nossa salvação, a nossa alma. Porque você vence problemas, saúde, família, vício, droga, financeiro. Mas a guerra continua. Então não se relaxe porque você venceu problemas. Está dando testemunho. Você venceu batalhas. A guerra só acaba quando a gente morre. Por isso que muitos se perderam. Porque, já ganhei. E o diabo se aproveita. A armadura de Deus é até o fim. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar... Está vendo? Mais importante que vencer é permanecer firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Né? Aqui nós estamos mesclando a mensagem do bispo e a palavra de Deus. Aqui já é a palavra de Deus. Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sem ela a gente não consegue resistir às ciladas. A ênfase da palavra revestivos é proposital, porque dá a ideia de ordem divina, que tem de ser obedecida. Custe o que custar, haja vista o valor imensurável da conservação da salvação eterna da alma. Armadura de Deus. Fique de pé, por favor. Então hoje nós estamos focando ainda, até por conta da mensagem do bispo, da oração, o tempo, na importância da armadura de Deus. Semana que vem nós vamos entrar nela, como está ali. As peças da armadura de Deus: verdade, justiça, evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, oração e súplica, vigilância no Espírito. Então, o que representam essas 7 peças? Como usá-las? Como me vestir disso? Então nós vamos aí aprofundar nisso depois. Não adianta vestir uma ou algumas peças da armadura. Se Deus nos dá toda a sua armadura, é porque Ele sabe que precisamos de usar todas as peças. Então, leve para casa, leia, medite e se prepare para a semana que vem Deus falar e ensinando sobre as peças e a gente vestido delas possa permanecer até Jesus voltar.